chegar, né? Tem possibilidade de chegar. Só está o Júnior aí, vai ficar difícil de apresentar. Então vamos passar para a próxima graduação com os alunos Edson da Rosa, Flávio Hansen, e vão falar sobre gnose. Boa noite a todos e a paz do Senhor. Amém. Então, o tema que nós vamos trazer aqui é sobre movimento gnóstico. Gente, eu não queria dar as custas para os professores, principalmente que eles vão dar nota para nós. O movimento gnóstico que aconteceu ali no período de os apóstolos estavam pregando, e esse movimento ainda é forte hoje no mundo e dentro das igrejas. E nós vamos analisar alguns pontos desse movimento pseudo-cristão, né? Ele está no meio dos cristãos, assim como muitas coisas que tem escrito, como a gente pega às vezes livros que são pseudo-epígrafos, pessoas escrevem e assinam outro nome, né? Ou o nome de uma pessoa famosa para dar crédito àquilo que ela escreveu. Então é facilmente fácil escrever alguma coisa e depois escrever que foi Lutero embaixo, ou que foi Calvino, ou que foi John Wesley. Isso é muito fácil. Por isso, buscar sempre na raiz, né? Para a gente ver o que está escrito ou o que não está. Então, gnose, ali está o nome pós-graduando Edson da Rosa, que sou eu, Flávio Hansen, e o professor mestre Armando Taranto Sagrado, que nos ajudou. A origem, né, desse termo, ou desse pensamento filosófico, né? Não que a filosofia seja má, que a Bíblia nos diz para guardar da má filosofia, da filosofia que é ruim, não da filosofia que é boa. Então, nós vamos falar aqui, segundo Norman Geisler, a origem desse movimento teve início com judaísmo, né? Vertentes do judaísmo, cristianismo, paganismo. Podemos ver que ele foi bem inteligente e filosófico, né? Ele não deixou nenhuma opção para que não seja, né? Ele cercou todos. Na verdade, poderia ter escrito que não sabia onde foi, porque se veio do judaísmo, do cristianismo, do paganismo, não sobrou outra coisa. Mas ele diz que veio dentro de uma vertente do judaísmo, né? Outros dizem que foi com o crescimento do cristianismo, e o outro diz que é uma religião totalmente pagã, o que também não procede. Doutrinas, né, dos gnósticos. É gnósticos, não agnósticos, né? Aí já há uma diferença. Não podemos confundir. O gnóstico, uma das doutrinas deles é o dualismo cósmico entre o espírito e a matéria, entre o bem e o mal. Aquele símbolo bonito do yin e do yang, né? Um equilíbrio, uma guerra com igualdade de força entre o bem e o mal. Né? O bem lutando sempre com o mal. Sempre que para os gnósticos, o mal é a matéria, é o corpo. O corpo é mal. Então a carne é má, né? Só o que é bom é o espírito. Então tudo que vem da matéria, a gente já tem que desconfiar, porque segundo eles é mal. E essa batalha, esse dualismo, essa briga com forças iguais entre o bem e o mal, se alguém também, né, tem um entendimento dessa forma, tem que cuidar, porque para o cristão não há esse equilíbrio entre o bem e o mal. O bem é muito maior do que o mal. Então não há esse equilíbrio. Então quando é falado dessa guerra, né, com força de igualdade, então cuidado para não cair nessa primeira doutrina dos gnósticos.
A visão da criação como resultante da queda de Sofia. Essa visão da criação é que tudo que foi criado por um Deus que é menor, né? Porque se ele fosse um Deus perfeito, não criaria uma coisa que é ruim, que é a matéria. E dentro disso, há a distinção entre o Deus finito do Antigo Testamento. Aquele Deus que no Antigo Testamento era um Deus que criou essas coisas ruins e ele morreu. E no Novo Testamento vem outro Deus, que é um Deus já transcendental, espiritual. Então, Deus que é espiritual, esse bom. O Deus que criou a matéria, porque como Deus pode ser bom e criar algo ruim? Né? Isso não é para confundir ninguém, porque se nós lermos Gênesis, ele criou tudo muito bom. Né? Mas para eles foi criado mal. A tudo que é. O demiurgo de Platão, né? Vamos ter que falar aqui sobre o mundo das ideias. Né? Para Platão, aquele que quiser se aprofundar também depois, pode ler no livro da República, no capítulo 7, que fala do mito da caverna. E Platão ele criou um mundo, uma teoria, que tudo era criado na ideia, o mundo das ideias. Então tudo que a gente tinha na mente, ou na ideia, era perfeito. Mas assim que se transformava em matéria, já tinha defeito. Então, por isso nós somos imperfeitos. Mas existe um Edson criado perfeito, né? Só na ideia. Talvez de Platão, né? Na ideia dele, sim. A identificação da matéria como maligna. Esse ponto é bem crucial, porque João, o apóstolo, ele escreve combatendo essa doutrina fortemente, porque eles acreditavam que Jesus não tinha vindo em carne. Porque se ele habitava numa carne, que a carne é má, então como ele poderia ser bom? Então eles duvidavam disso, que não poderia acontecer isso. A carne sendo ruim, a matéria sendo ruim, né? Como que um ser todo-poderoso, bom, na sua perfeição, poderia entrar dentro daquela matéria ruim? Então Jesus não seria perfeito para eles. E aqui a identificação de fagulhas de divindade que estão encapsuladas em certos indivíduos espirituais. Para ficar mais fácil de entendimento, eles tinham entendimento que assim, algumas pessoas tinham uma espiritualidade superior a outras. Né? Tinha umas fagulhas de divindade. Então alguém dentro de si aí tem um Deus que talvez seja um Deus mais forte do que o Deus do outro. Essa era o entendimento deles, e é o entendimento deles, né? Que existe uma diferença de pessoas. Até hoje, a gente pode notar muitas vezes que as pessoas utilizam de algumas dessas doutrinas para falar que são superior espiritualmente a alguma outra pessoa, o que não é verdade, né? Então, essa doutrina também tem problema. A visão da ressurreição como sendo espiritual e não física. Aqui o ponto principal aqui para o cristão é que se o cristão não entender que a ressurreição de Cristo foi corporal, acabou o cristianismo. Eles acreditavam que até que podia ter ressuscitado, mas ele era um fantasma. Ele acreditava que era um fantasma, não um corpo, não que poderia ser tocado. E não é isso que o cristianismo ensina. Ensina que Jesus se ressuscitou num corpo, glorificado, mas num corpo. Para eles não é possível. Muitas religiões hoje, gnósticas, que podemos analisar, acreditam que até há uma ressurreição. Né? Pode ser que venha numa vida, na outra vida, né? Numa alma. Não. O cristianismo é contrário a isso e diz que a ressurreição de Cristo veio de uma forma corporal, num corpo glorificado. Eles acreditam que Jesus era só quando ressuscitou um fantasma. Né? Aqui nós vamos trazer os
principais movimentos gnósticos daquela época e vai acontecer com o irmão Flávio, não comigo.